pelo menos uma notícia boa após derrota. Vamos falar sobre isso. O Arsenal libera Jorginho para o Flamengo, várias outras notícias do Flamengo. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like que é muito importante para a gente seguir crescendo aqui no canal Mengão, ou melhor. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa para a gente conversar. Como vocês podem ver, o cenário está diferente. E por que o cenário está diferente? Estou aqui diretamente do Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, para embarcar daqui a pouquinho para a Argentina, aonde nós iremos fazer essa cobertura do jogo do Flamengo diante da equipe do Central Córdoba. Jogo importantíssimo para todos nós rubro-negros, isso é evidente, né? O Flamengo se reapresentou hoje no CT no Urubu na parte da manhã. Às 10h30 da manhã o elenco do Flamengo se representou ao CT no Urubu e já fizeram ali a atividade com foco na equipe do Central Córdoba. O clima no vestiário após a derrota para o Cruzeiro foi de bastante abatimento, não só por parte dos jogadores, por parte do Felipe Luiz. Pessoas próximas me relataram que foi a derrota que, de fato, o treinador mais sentiu desde que ele assumiu o comando técnico do clube de regatas do Flamengo, que não poderia ser diferente, né? E que o grupo sabe que jogou mal, sabe que não entregou nada e que vão lutar e vão dar tudo de si para vencer o Central Córdoba fora de casa, e não pode ser diferente. O Flamengo precisa vencer esse jogo, porque senão, meus amigos, a situação realmente vai ficar complicada. A tendência, de acordo com o treinamento que teve hoje no CT do Urubu, é que Gonçalo Plata viaje normalmente para a Argentina para esse confronto contra o Central Córdoba. Nós só teremos, no entanto, essa confirmação a partir de amanhã, beleza? A partir de amanhã teremos essa confirmação. O Gonçalo Plata, que está com edema no joelho, né? Já vem sentindo dores desde a partida contra a equipe da LDU, depois acabou entrando jogando contra a equipe do Corinthians. A ver se estará, mas a tendência já está com menos dor, botou gelo, está fazendo tratamento intensivo para que ele possa reforçar o Flamengo. Sobretudo porque os pontas do Flamengo, Bruno Henrique está jogando de ponta, Pedro voltou e está jogando de ponta, tem o Juninho e está jogando de ponta. Tá mal. O Michael tá mal. Então, a diretoria enxerga que se o Plata tiver, a comissão técnica no geral, 80%, 70%, bota pro jogo, porque de resto não tá dando para segurar, né? O Michael e essa insistência do Felipe Luiz com o Michael, eu acredito que vai mudar, tá? Pro próximo jogo. A informação que eu tive, que deve optar ali por Matheus Gonçalves, enfim, outros jogadores, porque realmente tá complicado, já tá emulando o Tite nessa situação, tá? E aí, pessoal, é evidente que o Flamengo ele não vai ganhar todos os jogos, o Flamengo ele vai perder mais jogos. O Felipe Luiz, apesar do início de carreira meteórico, é um treinador jovem, tem muito que aprender. Tomou um nó tático do Léo Jardim ontem, a avaliação interna também é essa, que o Felipe Luiz tomou um nó tático do Léo Jardim ontem e vai ter que ver e rever para que isso não aconteça lá, né, em Santiago del Estero, onde o Flamengo vai jogar diante da equipe do Central Córdoba. O Flamengo caiu para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo nesse momento tem 14 pontos, 4 vitórias, o Palmeiras tem 16 pontos, 5 vitórias, ultrapassou o Flamengo. Inclusive, o Flamengo pode descer para a terceira colocação do campeonato, isso se o Bragantino vencer a equipe do Mirassol dentro de casa. Eles enfrentam o Mirassol dentro do Nabi Bichedi, e a tendência, né, é que o Bragantino vença esse jogo e, infelizmente, acabe ultrapassando o Flamengo. Mas é aquilo, gente. Campeonato Brasileiro é o que eu sempre falo. Por que tem que dar atenção? O brasileiro não pode cagar pro brasileiro, porque por mais que perca, você sempre tem a chance de dar a volta por cima. O mata-mata não, você perdeu,
você vai embora para casa, desde que seja mata-mata. Fase de grupo dá para recuperar. O brasileiro te dá a possibilidade de se recuperar. Então, por isso que não pode ignorar de forma nenhuma o Campeonato Brasileiro, beleza? As pessoas, internamente, conversei com uma, conversei com a outra, e elas me passaram que o que mais assustou foi o domínio que a equipe do Cruzeiro, que tem um elenco financeiramente falando bem inferior em relação ao elenco do Flamengo, teve em cima do Flamengo, e o baixo número de finalizações do Flamengo também incomodou, porque vira e mexe a gente reclamava do Flamengo, pô, perdeu tantos gols, perde muito gol, o time finaliza, então chega ali na cara do gol, não finaliza. O Flamengo teve 5 finalizações, 4 foram no gol. O Cruzeiro teve 15 finalizações, 11 foram no gol, e foi um Flamengo arame liso. Por quê? 541 passes dados e apenas 5 finalizações. Dessas 5, 4 foram no gol. Então é algo para o Felipe Luiz refletir e corrigir. As pessoas entendem para esse próximo jogo, diante da equipe do Central Córdoba, e depois os outros jogos também, tem o Bahia, depois tem a LDU, enfim, tem essa galera toda aí que o Flamengo vai enfrentar, beleza? Gabriel Barbosa, o Gabigol, publica foto com a camisa do Flamengo após vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. É marqueteiro. E assim, gente, eu vi até muita gente, pô, ele tinha que ter estado pra fora. Gente, ele tá defendendo o Cruzeiro. O Cruzeiro é quem paga o salário dele. Ele ainda perdeu o pênalti porque o Rossi defendeu, só que, cara, o cara dá sorte. O cara, assim, gente, vamos lá. O Gabigol, pra mim, é jogador. O Gabigol, ele não joga mais nada. Mas uma coisa a gente não tem como negar: o cara tem estrela, a bola, o cara chuta, o goleiro defende, a bola volta dele e faz o gol. Isso é coisa de quem tem o rabo virado pra lua, de quem tem estrela, não tem jeito, entendeu? Agora, ele é um ex-jogador de atividade. Não dava para ter permanecido no Flamengo. Não tinha condições de ter permanecido no Flamengo. Pelo menos é o que eu acho. Os 2 copos meio cheios que a gente pode tirar desse jogo contra o Cruzeiro é a atuação do Rossi, que foi incrível. Eu vi até algumas pessoas aí comentando que, pô, Pedrão, acho que o Rossi falhou naquele gol lá do menino lá do Caio Jorge, entendeu? Cara, não sei se você acha que falhou. Assim, pô, a bola quicou, foi uma porrada. O Léo Pereira e o Léo Ortiz também, porra, ficaram correndo para trás. Principalmente se o Léo Pereira. O De La Cruz perdeu a bola. Eu vou ficar aqui criticando o cara que salvou o jogo, salvou o Flamengo, de tomar 3, quem sabe até 4 gols o Flamengo poderia ter tomado. E o outro copo meio cheio é que o De Arrascaeta é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. E o cara é meio campista. Ele tem 6 gols. O Verratti, em 6 partidas, né? 7 partidas. O Verratti tem 4. Pedro Raul tem 4. E o Roberto tem 4. Então voltamos a ter aquele De Arrascaeta adiante. Pelo menos é o copo meio cheio que eu vejo dessa situação, beleza? Pessoal, hoje a taça do Mundial de Clubes, do Super Mundial de Clubes, que vai ser realizada agora aí no meio do ano nos Estados Unidos. Faltam 35 dias para a minha viagem para os Estados Unidos. No dia 8 de junho, vou viajar para os Estados Unidos, American Airlines, até daqui, inclusive, de Guarulhos mesmo, né? Já comprei a passagem, tá tudo certo, tudo bonitinho. Para fazer essa cobertura com vocês, a taça do Mundial de Clubes esteve na Gávea. Vou até mostrar aqui para vocês, aí, ó, que linda, que maravilhosa a taça. O BAP tá ali, posou do lado da taça, e ele falou o seguinte: tomara que ela esteja aqui de forma definitiva daqui a 2 meses. É, BAP, mas lá o buraco é mais embaixo. Lá tem Chelsea, tem Bayern de Munique, tem Real Madrid, tem Inter de Milão, tem... Né? E se aí tem que confirmar Jorginho, e aí tem o João Félix, tem que confirmar essa galera aí. Porque, gente, o Michael é uma excelente pessoa, é um cara, história de vida, mas
Até o momento, o Flamengo pagou 80 e tantos milhões para ele voltar. Até o momento, a volta dele não se justificou. Porque eu lembro do Michael, quando ele estava no Flamengo, e ele tinha muito a questão do drible, do improviso, né? Às vezes até ele exagerava nessa situação do drible, do improviso. Hoje, eu não vejo mais ele fazendo isso. Pelo contrário, para mim ele ficou com medo do Fagner. Não sei se é porque o Fagner bate, coisa e tal. Cara, nulo no jogo. Nulo. Precisa ter uma conversa com o jogador e com o Felipe Luiz, o Boto, né? O Boto, o dono do futebol. Ô Felipe, por que você todo jogo bota o cara? Tem o Matheus Gonçalves, tem o Luiz Araújo para botar antes, aí bota o Luiz Araújo por dentro. Por quê? Tem que ter esse debate internamente. Já tem pessoas cobrando internamente. Já tem pessoas cobrando internamente. Mas cobrança do dia a dia, não é vai demitir, vai trazer o Jorge. Não tem nada disso, tá, gente? Lógico que se não ganha na quarta-feira, a coisa pode mudar de figura. Mas negócio de Jorge Jesus não tem ainda, tá? Outra coisa para mostrar para vocês, o patch. Tá aí, ó. O patch do Mundial de Clubes, pessoal. Vocês estão vendo aí? Vai ser esse o patch que o Flamengo vai usar para jogar esse Mundial de Clubes, beleza? Flamengo e LDU, abertura de ingressos já começou. Setor Norte, R$100, meia entrada 50, Setor Sul 80, meia 40. Repito, estratégia equivocada da diretoria do Flamengo e do presidente BAP. Quando é para elogiar, eu elogio. Quando é para criticar, eu critico. O Setor Norte é conhecido popularmente como setor popular, como setor que está às organizadas, como setor que empurra o Flamengo, como setor que está o povão raiz. Aí por que bota o Sul 80? É estratégia de mercado, Pedro. As pessoas gostam do Norte, então a gente vai encarecer o Norte, que vão comprar do mesmo jeito. E o Sul, o pessoal não gosta, vai comprar também porque é mais barato. As pessoas precisam entender que não é só sobre dinheiro. Não é só sobre isso. É também sobre isso. Muito importante. Mas e o ganho técnico? Vai botar ingresso caro, mesmo que enche o estádio. Torcedor Nutella. Fala a real, torcedor Nutella. O cara que grita, o cara que é raiz mesmo, é o que paga mais barato no ingresso. Que ganho técnico o Flamengo vai ter com isso? Por que não equilibra a balança? Por que não inverte isso aqui? Porque estrategicamente, Pedrão, pensando economicamente, aí é planilha. Se for para pensar só em número, entendeu? Futebol não é só número. Futebol tem as nuances do futebol, tem os detalhes do futebol, tem a mística, tem a atmosfera dentro do estádio. Vocês viram a atmosfera? Eu estava no campo ontem. A atmosfera do Mineirão ontem era de final de Copa. Era de mobilização. O Flamengo, não estamos ganhando desses caras desde há 10 anos. Meu irmão, os caras vieram junto. Vê lá quanto estava o preço do ingresso do Cruzeiro. Eu duvido que estava esse preço. Eu duvido. Duvido. Vamos lá, pessoal. As conversas entre Flamengo e o staff de João Félix começaram há cerca de um mês. Mas, no momento, a negociação é vista como emperrada pelo Flamengo. O motivo é a concorrência de alguns clubes europeus. E aí, o que pesa nessa situação do João Félix é o seguinte: não acredito nem que seja a negociação com o Chelsea. A grande realidade é que o Chelsea, ele não empresta a todo mundo. Eles emprestaram o David Washington, né, para o Santos. Eles emprestaram aquele menino que o Flamengo queria, o Ângelo, lá para o Strasbourg, da Áustria. Eles emprestam, contratam um monte de gente, empresta todo mundo. Ele já está por empréstimo, o garoto lá com o Milan. Vai acabar o empréstimo com o Milan a partir do meio do ano. A tendência é que empreste de novo.
O problema é que o Benfica está na parada. E quem revelou o João Félix foi o Benfica. Ele tem um carinho pelo Benfica. Entretanto, o jogador gosta demais do Brasil, já veio ao Brasil, tem fotos aí, ele jogando futebol na praia, ele gosta do Brasil. O problema é esse. O Boto, que conhece o jogador, tá tentando convencê-lo de que o melhor para ele é vir para o Flamengo, mostrando um projeto, mostrando aquelas imagens lá do Maranhão. Cara, isso aqui é uma nação, isso aqui... Tá tentando convencer o jogador. E repito, uma pessoa no hotel do Flamengo lá na Venezuela, a gente despretensiosamente, eu e o Flazeiro perguntamos: ô fulano, qual que é o 10 que o Flamengo quer? Fala o nome aí, pô. Aí o cara, fala o nome aí. E ele falou, João Félix. Só que eu não vou chegar aqui e dar uma informação que só uma fonte me passou. O jornalismo, ou eu dou crédito aqui para os colegas, ou então eu chego com uma, duas, se melhor ainda 3. Mas 2 fontes já dá para você confiar. Em uma fonte é muito complicado você trazer isso aqui. Geralmente eu chego com 1, 2, aí eu trago para você. Vai ver o cara falando na sacanagem, mas não. O cara falou sério. O cara falou, aí o Vene veio e publicou, tanto é que eu dei o crédito ao Vene, não fui eu que dei informação, mas a pessoa já tinha falado comigo. Isso lá no hotel, na Venezuela, que o Flamengo queria o João Félix. E aí, se o Flamengo quiser ser mais ousado e quem sabe contratar o jogador, o Flamengo teria que arcar com as cifras de 25 milhões de euros. É a informação que algumas pessoas me passaram. Então, por isso que a tendência hoje é que o negócio se feche por empréstimo, tá? E aí, em 2021, perguntado sobre a possibilidade de jogar no Brasil, o João Félix falou: se rolasse, eu gostaria de vestir a camisa do Flamengo. Quem sabe um dia, falou o João Félix em entrevista. O João Félix, ele surge como um meteoro no Benfica. É negociado para o Atlético de Madrid, se não me falha a memória. Teve um lampejo ou outro, mas acabou que ele não foi tão bem. Depois ele sai do Atlético de Madrid, vai para o Chelsea, tem um lampejo ou outro, não dá certo, aí o Chelsea acaba emprestando o jogador. É um jogador jovem, é um jogador que era uma promessa não só lá de Portugal, mas mundial. Para vocês terem ideia, o cara tem 25 anos de idade. O único problema, de repente, seria... vai lá para a seleção de Portugal. Aí vai ter que atravessar o Atlântico lá para jogar. Mas aí também, fazer o quê? Quer jogar o Memphis, faz isso aí lá. E ele já é mais velho, tá? Né? Vamos lá, pessoal. Segundo informação do Mauro Santana e do Bruno Lemos, o volante Jorginho comunicou à diretoria do Flamengo que irá vestir o manto sagrado ao final da temporada europeia. O último compromisso do Arsenal está marcado para acontecer no dia 25 de maio. Entretanto, o jogador pode ficar mais tempo, caso o time londrino se classifique para a final da UEFA Champions League. Nessa situação, a última partida ocorrerá no dia 31 de maio. Então é o seguinte, torcedor. Arsenal e PSG, na quarta-feira. Se, porventura, o PSG eliminar o Arsenal já vai liberar o Jorginho do Flamengo. Tá? Essa é a informação do Mauro e do Bruno Lemos. Se não, aí ainda tem uma história que eu ouvi, mas eu vou confirmar, de que o Flamengo poderia ceder uma prioridade de compra do Wesley em contrapartida disso. Tá? Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o like, tô muito cansado. Vou pegar o voo pra Argentina, vou dar uma descansada e na manhã a gente volta com outro vídeo, beleza? Deixa o teu like, deixa o comentário, dá sua moral aí. Tamo junto, saudações brunegras.